Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao nosso IHS News, 8ª edição, Notícias da Igreja no Mundo, na América Latina e no Brasil. A 8ª edição traz as notícias da Igreja entre os dias 21 a 23 de outubro. Iniciamos o nosso IHS News com o cardeal Pier Battista Pizzaballa, o custódio da Terra Santa. O patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pizzaballa, há mais de 30 anos vivendo no Oriente Médio, primeiro como missionário franciscano, depois como custódio da Terra Santa. Atualmente, o patriarca latino, desde 2020, está empenhado na solução do conflito entre Israel e o grupo extremista terrorista Hamas, que já deixou milhares de mortos entre israelenses e palestinos. O cardeal afirma que as igrejas católicas permanecem abertas na Terra Santa, porque é momento de rezar. Sobre o sínodo, o cardeal Gracias, o arcebispo de Bombaim, disse que o sínodo pretende fazer da igreja uma só família. Ninguém está fora da igreja, todos os batizados, todos aqueles que querem entrar na igreja, são convidados, como discípulos de Cristo, abraçando o Evangelho, como Jesus nos chamou a fazer. E hoje, no dia 25 de outubro, será publicada a Carta ao Povo de Deus. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão para Informação, Paolo Ruffini, da Sala de Imprensa. A leitura da carta foi recebida com aplausos. O documento síntese será divulgado no sábado à noite. E algumas reações ao documento. Com este sínodo, a Europa não é mais o centro da igreja. Se colocarmos em prática o que falamos, haverá um caminho a seguir. Agora é a semana decisiva. Nos próximos meses, colheremos os frutos. Vamos construir um belo mosaico. Reagiram ao documento. No 29º domingo do tempo comum, o Evangelho "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", inspirou a reflexão do Santo Padre no Ângelus Dominical. O Santo Padre afirmou: "Não pertencemos a nenhuma realidade terrena, a nenhum César deste mundo. Somos do Senhor e não devemos ser escravos de nenhum poder mundano." No dia 24 de outubro, o Santo Padre, na Praça de São Pedro, reiterou que nós não podemos nos acostumar com as guerras. São erros e horrores gravíssimos contra Deus e contra o homem. Assim são as guerras. O Papa voltou então a condenar os conflitos que está ocorrendo pelo ataque terrorista do grupo Hamas. Não devemos habituar-nos à guerra, a nenhuma guerra. Não devemos permitir que nosso coração e nossa mente fiquem anestesiados face à repetição desses gravíssimos horrores contra Deus e o ser humano, afirmou o Santo Padre. No dia 22, o Santo Padre falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O objetivo do telefonema do Santo Padre a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, era para discutir os últimos acontecimentos em Israel e Gaza. A sala de imprensa da Santa Sé afirmou que o telefonema durou cerca de 20 minutos e se concentrou em situações de conflito no mundo e na necessidade de identificar caminhos para a paz. Sobre o sínodo e contra a doutrina católica, o bispo de Essen, na Alemanha, Dom Franz Josef Overbeck, disse que concorda com a abertura ao diaconato das mulheres e com a ordenação sacerdotal de homens casados, diante da falta de vocações. Ele também defendeu o caminho sinodal alemão, dizendo que eles deixaram de lado tradicionalismos e costumes para concentrarem na hierarquia da verdade. O problema é qual é a verdade que eles buscam, sendo que a única verdade é Cristo, cabeça da igreja, que é seu corpo místico. Sobre o sínodo, ainda, o cardeal Agostinho Marchetto disse que não podemos subverter a tradição da igreja para agradar o mundo. O sínodo está ocorrendo em Roma,
que foi convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, acirrou o debate entre correntes internas da Igreja. Existem acusações de manipulação em nome de uma agenda mundana, por um lado, e pressão por ordenação de mulheres, fim do celibato sacerdotal e alteração da moral sexual católica para aceitar a homossexualidade. Foram temas que vieram à tona logo no início da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que pela primeira vez não reúne só bispos, mas até leigos com direito ao voto. Certamente não podemos ignorar o mundo, e por isso é errado entrincheirar-nos no passado, mas nunca devemos esquecer que estamos no mundo e não somos do mundo, disse o cardeal Agostinho Marqueto. Não podemos subverter a tradição doutrinal e moral da Igreja para agradar o mundo. Olhamos para a cruz de Cristo, gloriosa sim, mas ainda assim, cruz, afirmou o arcebispo. Sobre o sínodo ainda, o arcebispo de Yangon, em Mianmar, o cardeal Charles Bo, afirma que nossos planos devem estar alinhados com a vontade de Deus. O arcebispo de Mianmar, no dia 23, disse aos participantes do sínodo da sinodalidade que Deus tem um plano para a Igreja. Portanto, nossos caminhos e planos devem se alinhar com a sua vontade. Disse na homilia da missa celebrada na Basílica de São Pedro, no âmbito das reuniões que acontecem por causa do sínodo que entrou na sua 4ª e última semana. E ainda em meio ao sínodo, em curso, o bispo norueguês Erik Varden, de 49 anos, afirmou que não há sinodalidade sem a meta da santidade. O bispo nos oferece uma profunda reflexão teológica sobre a intrincada relação entre sinodalidade e santidade, apresentando uma advertência oportuna de que as discussões eclesiais não podem ocorrer às custas da santidade espiritual, mas antes devem ser ordenadas a ela. Ao esclarecer o próprio conceito de sinodalidade e suas raízes bíblicas e históricas, o bispo da Noruega, da antiga capital viking, traz de volta a santificação ao centro das atenções. Ele exorta que a santidade continue sendo o objetivo final de todo o discurso eclesial, mesmo que esse discurso aconteça em uma reunião repleta de conversas sobre jornada e discernimento. No dia 3 de novembro, o Santo Padre celebrará a tradicional missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em sufrágio pelos cardeais e bispos mortos nos últimos 12 meses. Neste ano, fará especialmente em memória do Santo Padre, o Papa Bento XVI, que faleceu em 31 de dezembro do ano de 2022. O escritório de celebrações litúrgicas informou que a missa será no dia 3 de novembro às 11 horas, no horário de Roma, no altar da Cátedra de São Pedro. E no Brasil, o Festival da Juventude Salesiana reuniu 4.000 jovens em São Paulo. Na sua 23ª edição, o evento celebrativo anual que reúne jovens das presenças dos salesianos e das salesianas teve como tema florescer a civilização do amor. O Colégio Salesiano Santa Teresinha, na Zona Norte de São Paulo, recebeu mais uma edição do Festival da Juventude Salesiana, reunindo 4.000 jovens de diversas regiões do estado de São Paulo no sábado 21 de outubro. O festival, que reúne jovens provenientes das obras dos salesianos e das salesianas, contou com a presença da ecônoma-geral do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, a irmã Ena Verales Bolanhos, que afirmou: pessoalmente, quero expressar que estar aqui no meio da juventude dá sentido à minha vida e à minha vocação. Penso nas palavras de São João Bosco quando ele disse: por vós estudo, por vós vivo, por vós trabalho e por vós estou disposto a dar a vida, afirmou a irmã Ema, emocionada, no dia da celebração. E com alegria encerramos o IHS News, 8ª edição, com uma notícia boa. O arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endi Acamini, recebeu do Vaticano o decreto que torna a igreja matriz da Paróquia da Piedade basílica. Foi na tarde da sexta-feira, 6 de outubro, o arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endi Acamini, recebeu do Vaticano o decreto que confere à Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade o título e a dignidade de Basílica Menor.
A notícia foi comunicada aos fiéis durante as missas dominicais no último dia 8, presidida pelo padre Júlio Fernandes, que agora se torna reitor da Basílica. O reverendíssimo sacerdote partilhou com toda a comunidade o reconhecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, não só para com a história da paróquia, mas principalmente para com a caminhada de uma comunidade enraizada e fortalecida na fé, como é a Igreja em piedade. Este reconhecimento acontece após meses de árduo trabalho. O momento histórico acontece no contexto das comemorações dos 175 anos da criação da paróquia, em 3 de março de 1847. As celebrações jubilares tiveram início no ano de 2022, com missa presidida por Dom Júlio e concelebrada por dezenas de sacerdotes que já estiveram provisionados para a paróquia e outros de cidades vizinhas. E hoje encerramos nossa 8ª edição do EHS News, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, primeiro santo brasileiro, rezando e pedindo que ele interceda por nós no Brasil, por nossos bispos, pela santificação dos sacerdotes e de todos os fiéis católicos. Também rezamos pela Igreja, pelo sínodo que está acontecendo e pelo Santo Padre. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo o joelho se dobre.